e são elas mesmas que dão testemunho de mim. João capítulo 5, versículo 39. Passa a apresentar um programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento de conhecimento e informações. Papo de Fé. Lugar onde a teologia encontra a vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. Muito bem, mais uma quinta-feira, mais um Papo de Fé. Hoje sem o nosso mestre Pastor Jorge, né? Mas a gente vai tentar chegar próximo. Tentaremos. Difícil. Então, meu cordial boa noite ao meu colega Vitor, Paulo, Pastor Christian. Também temos um convidado especial assistindo nós aqui ao vivo, né? Nosso amigo Marcão, né? E quem sabe um dia se fará presente nessa mesa, questionando nós sobre a Bíblia e a fé cristã. Amém. E já passo aqui para o meu amigo Vitor, seu cordial boa noite, Vitor. Graça e paz a todos os ouvintes, né, do Papo de Fé. Dizer que é uma honra, é uma alegria poder estar aqui juntamente com os nossos irmãos em Cristo, né? Estava afastado há alguns dias, alguns programas do Papo de Fé, né? Tava de férias assim, né? Mas férias remuneradas, né? No meu outro serviço secular, né? Mas aqui estamos então novamente, né? Para poder fazer parte desse grupo, desse pessoal, dessa turma, né? E então meu boa noite a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham, né? Nas redes sociais, pela Rádio Liberdade, então. Estamos aí, que todos tenham um ótimo programa, né? Que possamos, de alguma forma, assim, ajudarmos a somar aqui também, né? Coisa bonita, né? Quando o cara tem uma raiz assembleiana, né? Pra falar, né, cara? Daqui a pouco ele começa a levantar o dedo, começa a... Júnior, então boa noite. Já eu sou mais tranquilo porque eu sou batista. Boa noite a todos. Obrigado por todos que estão aqui conosco aí, então, todos que têm acompanhado os programas, e é muita alegria que a gente pode estar aí conversando um pouco sobre a fé, sobre como a fé impacta nossas vidas, como a teologia encontra a vida cotidiana, né, como é o slogan do programa. Então a gente vai estar aí conversando um pouco, vai estar, né, devendo um pouquinho por causa da ausência do Pastor Jorge, né, mas vamos estar fazendo o nosso máximo aí, o nosso melhor, e vamos lá. Muito bem. Então, seguindo a nossa temática, que nós vínhamos falando sobre os reis, mas como na ausência do pastor, que hoje comemora 7 anos do ministério dele aqui na cidade, não se fez presente porque está comemorando junto à igreja. Nós resolvemos trazer um assunto tanto diferente, né, mas obviamente dentro do aspecto teológico, que é as evidências da Bíblia, né, e um pouco sobre o evolucionismo, a forma como que a Bíblia é montada, como que ela é estruturada, o que é a Bíblia, né, diante da criação do homem entre os seus aspectos históricos e, obviamente, né, reforçando mais uma vez que não é uma aula de teologia, é um diálogo entre colegas, amigos que gostam de falar sobre fé. Por isso, o Papo de Fé. E para isso, vou perguntar aqui para o nosso discurso assembleiano de início, né? Vamos lá. Vitor,
Diga, olha. A gente tem, obviamente, tem pessoas que têm um bom conhecimento bíblico, já frequentam a fé, já são praticantes do cristianismo há muitos anos. Mas aquele que ouve pela primeira vez, aquele que está iniciando, como que tu explicaria o que de fato é a Bíblia para as pessoas? Wellington, assim, ó, eu entendo, na minha convicção de fé em Cristo, né, eu entendo o seguinte, assim, ó, quando eu conheci o Evangelho de Cristo, que foi quando eu me batizei, foi em 2000, eu conheci a palavra em 2006, 2007. Eu tinha em torno de 23, 24 anos de idade, então eu já não era uma criança, né? Então já era um homem feito. E quando a gente comentou e tu proporcionou a nós a discutir no Papo de Fé aqui, a falar a respeito da Bíblia, a gente vê algumas discussões assim, alguns fatos arqueológicos que especificam ou que contam a história da Bíblia, né? Sobre o evolucionismo, tu comentou, tu partilhou algumas questões ali para nós. Daqui a pouco eu fui buscar alguns assuntos assim, baseados nas questões sobre o que seria a Bíblia, né? Mas eu estava pensando comigo mesmo e eu lembro que eu fui criado dentro de um lar onde nós frequentávamos, né, uma religião, né? E eu estava na minha cabeça assim, ó, nós sempre tivemos a Bíblia dentro de casa, né? Sempre tivemos a Bíblia dentro de casa. Só que aquela Bíblia assim, ela era como mais um artefato dentro da nossa casa sem ser manuseado, né? Era algo místico. Isso, sabe? Eu tinha... Cara, o meu primeiro contato com o Evangelho foi com 23 anos de idade, com 24 anos de idade. Então já era um homem velho, né, cara? E eu não lembro de ter esse contato, assim, com a Bíblia, sabe? Eu sei que a gente tinha aquela Bíblia ali dentro de casa. Era, né? Quase que um amuleto para espantar o Isso, mal. ou um ornamento na tua casa. Sim. Né? Aquilo ali era um ornamento, tu não vincula, tu não tinha aquela vontade, aquela sede que hoje a gente tem da Bíblia, de buscar a palavra de Deus. Mas o que nessa minha introdução aqui, o que eu quero colocar para vocês, o Wellington me pediu, o que a Bíblia ela me representa para mim. A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita por vários homens, né? Direcionados e instruídos pela sua fé, né? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Quando eu tive esse primeiro contato com a Bíblia, eu aprendi que ela é um alicerce, né? E ela é uma bússola, né? Para a nossa vida, né? Então, eu aprendi que ela é realmente a palavra de Deus. Porque esses vários homens que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados por Deus, né? Então, a gente tem essa conotação, depois que tu tem o conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Então, depois que tu começa a ter esse contato, depois que eu comecei a ter esse contato e buscar, realmente eu vi o quão grande essa Bíblia é na nossa vida, né? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, que a partir desse momento que eu descobri isso para mim, foi onde eu tive as minhas maiores experiências com Deus. Foi através do conhecimento, da busca da palavra de Deus na Bíblia, né? Júnior, da mesma forma eu te pergunto, dentro da construção da Bíblia, dentro do aspecto, o que é a Bíblia para você, de uma forma objetiva, para você hoje? Bom, eu entendo que a Bíblia, como o Vitor falou, é a palavra de Deus, né? A Bíblia, então, como os próprios reformadores falaram, a Bíblia explica a Bíblia. Ela é um texto que não é somente um texto, um livro, não é apenas um amontoado de livros, mas ela é também, sobretudo, ela é a palavra de Deus, onde Deus se manifesta aos homens, porque Deus ele nos deu a racionalidade, Deus ele nos deu a nossa capacidade de inteligir as coisas,
de pensar sobre as coisas. Então, por que ele deixou a palavra dele? Porque para que a gente venha a aprender, e a Bíblia é isso. A gente vai, eu até ouvi isso num curso que eu fiz uma vez, que a Bíblia é a palavra onde Deus se manifesta, é o meio pelo qual Deus se manifesta. Apesar de que é só uma pequena parte de Deus que está manifestada ali. O todo de Deus a gente não vai nunca conhecer, porque Deus ele é infinito, em grandeza, em sabedoria e majestade. Então a palavra de Deus, ela se manifesta, Deus se manifesta através da sua palavra de uma pequena forma, mas ainda essa pequena porção que Deus se manifesta a nós, se nós estudássemos a nossa vida inteira, 24 horas por dia, ainda não seria suficiente para a gente poder, então, alcançar essa plenitude de conhecimento dessa pequena porção que Deus se revela. Então, a Bíblia, então, para mim, e eu acredito que deva ser para todo aquele que lê, que se aproxima dela, é a palavra de Deus. E ela todo dia, eu acho que até já foi falado em alguns programas para trás, ela é viva e ela se prova, a gente vai falar um pouco sobre evidências científicas aqui, acredito, hoje no programa, vai falar sobre a questão científica de como a Bíblia se prova cientificamente através da ciência da arqueologia, como existem metodologias para chegar ao entendimento de por que a Bíblia é verdadeira e comparando com outros documentos históricos, enfim. Mas ela se prova através da vida prática. Então, eu acredito que todos nós aqui que lemos a Bíblia, a gente não lê ela só como um texto. A gente não lê ela como lê Sócrates, como lê Platão, como lê Marco Aurélio, que nem tu citou. A gente lê ela, poxa, Deus está falando comigo. Ela é uma palavra viva. E como o próprio Hebreus 11 fala, que a Bíblia ela é mais eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes, que ela vai penetrar até um lugar que nem tu conhece muitas vezes. Só que assim, não te interrompendo, né, Júnior? Mas é que assim, ó, vai do ponto da onde que tu tem essa convicção na tua vida, onde que ela faz sentido. Isso. Nesse ponto que nós estamos falando aqui, né? Eu tinha, que nem eu disse aqui para vocês, quando eu introduzi aqui, eu tinha 23, 24 anos, para mim ter a consciência do que a Bíblia era a palavra de Deus. Sim. Até então, para mim, era simplesmente um livro. Sim. Né? Eu estava pesquisando e eu vi que a Bíblia ainda ela é um best-seller. Ela é o livro mais vendido ainda, é a Bíblia. Né? Mas para mim, ela simplesmente era um livro. Até que eu não tinha essa concepção do tão grande e maravilhosa que é a Bíblia. O conteúdo dela. Isso, mas na minha vida. Não, e a Bíblia é tão interessante. E enquanto outras pessoas, né, ainda não têm essa convicção, essa conotação do o que é a Bíblia, né? Sim. Então, aí eu vou fazer a pergunta a mim mesmo, né? E já vou me auto-responder-me, então. Não, eu pergunto para ti. Wellington, para ti, o que é a Bíblia? E a então, Bíblia sucinta, assim, simples. Simples, tá? Bem objetivo. Bem objetivo. Sabe que eu também me criei num lar católico, né? Inclusive estudei até a 5ª série em um seminário de formação para padres. Porém, já no período da adolescência para a vida adulta, eu vivi em meio ao ateísmo, né? Então eu não praticava fé. Embora eu conhecesse religião, conhecesse fé, eu não a praticava, né? E por muito tempo eu fui adepto à tese de que eu não vou seguir um livro que foi manipulado por homens, que passou da mão de um homem por outro homem, e foi então corrompido, então foi depurtado, foi moldado de formas diferentes, e então eu não vou crer nisso, porque estão querendo me manipular. Então esse era o meu ponto, né? E eu acho que é um dos grandes pontos que todo ateu ou aquele não praticante da fé venha a trazer a esse ponto, que a Bíblia ela foi manipulada, ela foi moldada de uma forma diferente por outros impérios ou algumas tradições. Muito bem. Constantino, o pessoal fala muito que Constantino adulterou muito a Bíblia. Tem um outro pessoal que fala que Lutero adulterou a Bíblia. Perfeito. Então, quando a gente traz essa indagação, 90% das pessoas que trazem essa indagação são pessoas que nunca leram. Sim. Né? E aí a gente entra naquele ponto entre falar de e falar sobre. Cito isso várias vezes no programa porque se faz necessário num contexto antropológico e filosófico. Mas quando a gente vai falar sobre o cara não conhece a Bíblia, nunca leu, nunca praticou, nunca fez nenhum tipo de prova sobre a veracidade dela, então a gente vê que é apenas um comentário, né? Isso. Apenas um comentário. Bem posterior a isso, então, quando imerso à vida protestante, quando conheci, então, a fé na qual eu pratico hoje, né? Então aí eu me deparei, obviamente, nos primeiros passos,
como um completo leigo, sabendo apenas que existia Novo Testamento e Velho Testamento, e que existia Jesus e Deus e a arca. Eu acho que era esse todo o meu conhecimento e se acabava aí. Então, quando a gente se depara com esse tipo de comentário, é difícil às vezes responder, porque 90% da vida cristã, das pessoas que estão, e o que vocês comentam hoje, é a palavra de Deus. Perfeito? Nós compreendemos hoje a palavra de Deus, porque nós estamos imersos ao sistema. Porém, aquele que ainda não está, que é o que hoje a gente vai tentar conversar um pouco aqui, seria o que seria de fato a Bíblia, como ela é construída, se talvez com isso responder alguma dessas questões, ou talvez até mesmo auxiliar a dar argumentações para essa resposta. Ela foi manipulada por homens, existem algumas alterações, e vamos tentar citar algum deles aqui, né? E o primeiro ponto que eu gosto sempre de destacar é que quando a gente fala de cristianismo e a gente fala, pegando um pouquinho daquela raiz da questão de como que o homem se criou, a gente tem diversas teses dentro da biologia, dentro da química, do nada se formaram átomos e mais moléculas e disso se tornou o homem, né? E a gente sabe que cientificamente é complicado um ser evoluir para um ser completamente diferente, né? Então, tipo, uma galinha gerar um macaco. Não tem como. A espécie vai seguir uma linha. Tanto é que a ciência não consegue nem evidenciar. Não existe a evidência. Existem testes a proximidades. Enfim. A maior questão sobre isso é que se tu vai olhar um pouco Darwin, tu vai ver que quando ele vai lá para Galápagos e vê tudo os tentilhões e tudo mais, e ele cria toda essa teoria evolucionista, ele esquece de um detalhe, porque para quem já estudou um pouco sobre metodologia científica, existe um negócio chamado empirismo, que é onde tu testa a tua ideia. Por exemplo, se eu disser assim para o Wellington agora aqui, não, o Wellington tem uma camisa preta. Aí lá do outro lado do mundo, vão testar aqui, ó, camisa, lá do outro lado do mundo, a camisa do Wellington é preta. Beleza, nós temos um teste. Nós temos uma metodologia científica e temos um teste, que a camisa do Wellington é preta, tanto aqui quanto lá do outro lado do mundo. E o que acontece nessa questão dessa teoria? É que muitas vezes o pessoal, tu não tem como testar. Tipo, o evolucionismo existe, sim, a evolução existe dentro de bactérias, de micro-organismos. Isso é um fato. Isso não tem como discordar. Né? Se tu estudar um pouco de genética, vai ver que tu tem o micro-organismo se evoluindo. Só que agora a grande questão é, essa evolução extrapola de uma espécie para outra ou não? E se extrapola, como é que tu vai provar isso? Então, e se é um negócio científico, como é que tu não usa metodologia científica para provar? Mas aí a gente já está falando da argumentação que desabone, né? Evolucionismo sem a gente explicar o que é o evolucionismo, né? Me empolguei. Então, mas eu já vou te oportunizar para te explicar o tópico inicial. Exato. E aí eu concluo dizendo que todas as grandes impérios que a gente ouve na história, todo aquele que não foi cristão já acabou. Todos os grandes povos, os grandes impérios, né? Otomano, mongol, persa, asteca, inca, acabaram. Por quê? Não eram povos que seguiam o cristianismo. Existe uma questão talvez mística da ação de Deus, talvez, mas no que rege a Bíblia hoje, e é um dos pontos que eu mais gosto de defender, que é o que? A Bíblia hoje ela é um aglomerado de normativas a fim de tornar a vida do homem sadia. Quando a gente compreende que todas as leis que a gente tem hoje, elas estão com base na Bíblia. Repercutiu agora nas redes sociais um vídeo de um não me lembro, pregador, pastor, teólogo, não sei quem fez essa menção e eu gostei muito, quando ele fala assim que trair a esposa é errado. Todo mundo responde que sim. Tá, mas aonde que está escrito isso? Na Constituição Brasileira? No quê? Não tem. Só tem na Bíblia. Qual? Né? Então onde está o embasamento disso? Isso, então está na Bíblia. Então, quando a gente... O primeiro aspecto que a gente fala, e eu já trago assim que... O porquê que alguém iria manipular um livro, para quem que alguém iria trazer algum tipo de manipulação disso, sendo que todos os princípios de ensinamento é ética e moral e um posicionamento social decente. E antinatural, vamos dizer assim. Porque o natural é tu fazer as tuas vontades, fazer aquilo que tu gosta. Aí a gente entra numa questão mística. E a Bíblia, ela vai totalmente contra a naturalidade. Tipo, se a gente fosse viver pelas nossas vontades, a gente ia sair
traindo a esposa, ia sair fazendo tudo que é vontade, tomando pinga até o tortar os olhos, né? Então, se a gente for reforçando esse teu argumento aí, a Bíblia ela vai contra a naturalidade humana, que é a naturalidade do pecado, né? Que é o natural de ser pecador, né? É que os livros, né? A gente for ver a Bíblia ali, os cinco primeiros livros, eles foram escritos por Moisés. O Pentateuco. Onde eles trazem, né, os mandamentos, as instruções todas, que é isso que o Wellington está colocando, né? De certa forma, qual é que é o preceito maior da Bíblia? Então, não só sendo a palavra de Deus, né? Mas ela dá instrução, ela dá direção, né? O contexto geral é isso. Isso, daquilo do que realmente, vamos dizer assim, é o correto, é o certo a fazer, né? Porque sem ordem, sem uma decência ou sem uma lei, não existe ordem, né? Vamos dizer assim. Não existe nem civilização. Isso, então tem que ter um direcionamento. Então ela é isso, um direcionamento para a nossa vida, e não só espiritual, mas a nossa vida, sim, cotidiana, no nosso dia a dia, né? Não somente espiritual. Eu acho que, assim, as pessoas que estão nos ouvindo hoje, assim, e a gente veio com essa palavra, assim, de tentar, de alguma forma, assim, desmistificar ou tentar explicar, né, o que é a Bíblia, assim, ó. Eu acredito que, para muitas pessoas, isso seja bem válido, assim, ó, para tomar ela como um rumo e uma direção na sua vida, né? Claro que tem no contexto ali as questões arqueológicas, né? Que eu acho que é interessante, né? Que há alguns relatos arqueológicos que dão credibilidade às escrituras sagradas e, em fato, assim, a Bíblia. Sim. O que realmente daqui a pouco também eu acho que o Wellington vai expor esses Vamos assuntos puxar também, isso aí, né? Que isso é interessante, que ela tira da ficção, né? Sim. Ela tira na ideia das pessoas, não é aquela ficção, ela tem relatos arqueológicos onde que fala, né? Onde os manuscritos, aqueles do Mar Morto, Sim. o anel de Pôncio Pilatos, né? Sim. É que o pessoal não acreditava que existia Pilatos até eles acharem o anel de Pilatos, que foi nos anos 80 ali. Isso, sabe? Eu fui ver quando as descobertas arqueológicas relacionadas à Bíblia, assim, cara, e eu achei super interessante, sabe? Tem sobre muita o anel de Pôncio Pilatos, né? Que foi descoberto, né? O dilúvio, que é o maior, um dos maiores descobertas arqueológicas, né? Que é o dilúvio, né? E daí tem a pedra moabita também, né? Que foi uma das descobertas também, que ela dá ênfase a vários temas da Bíblia ali, né? Então, isso também é bem interessante, né? Júnior, tu começou a falar do evolucionismo, né? A gente sabe que, então, na Bíblia, para ficar claro, né, e a gente pontuar e conseguir virar a mesa dos assuntos, até aqui foi comentado que a gente tem um livro que é inspirado por Deus, toda a Bíblia, e o que torna um livro, só para a gente concretizar isso, né? Qual que é a diferença entre um livro normal, um livro que a gente pega tanto de contos, um livro de história, um livro de poesia, o que torna ele diferente de uma Bíblia? Né? Então a gente tem algumas citações de outras religiões também são consideradas Bíblias, são quando se tem uma divindade que a cita, no caso a Bíblia cristã, a gente sabe que é toda inspirada, citada ou ditada, depende da forma com que tu melhor entende isso, por Deus. Sendo assim, a criação do homem está descrita nela, assim como está também para o judeu, assim como está também para o muçulmano descrita a criação do homem. Sim. Que é a mesma da nossa. Então, para isso, para os cientistas e para aqueles que não então praticam como verdade a Bíblia cristã ou a fé cristã entre as suas três principais vertentes aí, né, muçulmano, judeu e cristão, o evolucionismo. Qual que é de uma forma introdutória o evolucionismo, Júnior? Assim, eu não sou um grande expert em nada, né? A gente só está falando aqui nossas opiniões, baseado naquilo que a gente entende. Mas uma coisa que eu entendo é que são incompatíveis o criacionismo bíblico
e o evolucionismo. Apesar de que existem sim muitos cristãos que são evolucionistas. Aqui a gente pode citar o Francis Collins. Francis Collins é um cientista que participou do projeto Genoma Humano, que foi onde eles mapearam o DNA lá e fizeram toda aquela... que hoje a gente tem todo o DNA humano e das espécies todo mapeado. E esse cara aí, e a partir disso tu tem muitas curas de doenças hoje por causa desse estudo em genética. Tu tem C.S. Lewis, tu tem Alistair McGrath, que são cristãos que creem na Bíblia, só que são evolucionistas. E eu já discordo totalmente dessa posição. Acho que a gente sim tem que... se a gente vê a Bíblia, a gente tem que entender o relato de Gênesis como literal. Porque se tu for olhar o relato de Gênesis, ele não mostra nenhum indício de que ele é um relato alegórico. Tu lê o Gênesis, tu vê que ele é... Né, quando tu vai aprender um pouco de exegese bíblica, que é a interpretação bíblica, tu entende que tu tem que saber qual que é a intenção do autor. Então, quando Moisés estava escrevendo lá o Gênesis, o que ele estava falando? Ele estava dando um relato ou ele estava fazendo uma alegoria? Estava querendo representar algo? Não, tu vê... tanto é que tu tem ali as genealogias, né? Desde Adão, tu chega até Abraão e tudo mais. Só que, como eu falei no começo, eu não acredito no evolucionismo. Não acredito no evolucionismo pela questão de que... Por essa questão, porque não é algo que pode ser empírico. O pessoal fala, não, tu tem fóssil, tu tem ali, fazem as comparações e tudo mais. Só que tu não tem como testar, dizer, não, dessa espécie foi para essa. Tu vê, porque o grande ponto do evolucionismo, primeiro era a semelhança física. Tu tinha os tentilhões lá, quando o Darwin foi lá, tu tinha os tentilhões, tu comparava os dois, tu via que eles eram semelhantes, mas tinha uma cor diferente, tinha um bico mais estreito, outro tinha um bico mais largo. Aí, quando surgiu essa questão do mapeamento genético, eles pegaram e compararam. Não, mas o rato tem essa sequência de DNA. E o homem tem essa sequência de DNA. Então, quanto eles são parecidos? Eles fizeram a mesma coisa, só que com o DNA. Quanto eles são parecidos? E aí, não, aqui o macaco é um parente, é um ancestral, tem um ancestral comum com o ser humano. Só que, tipo assim, isso são coisas que são inferências que fazem. É uma questão de crença, na verdade, no fim das contas. Na minha opinião. É uma questão de crença. Tu vai ter, tipo assim... Da mesma forma, eu digo que o criacionismo também não é empírico. Tu não tem como testar o criacionismo, se Deus criou todas as coisas. Isso é impossível. A metodologia científica não é capaz de testar se o criacionismo é verdadeiro. Isso aqui é um ponto passivo, assim. Mas eu digo assim, que o evolucionismo, da mesma forma, ele está no mesmo barco. Tu não tem como testar empiricamente se tem um ancestral comum entre um homem e um chimpanzé, por exemplo. Sabe? Então, tu tem essa questão. Então, aí a gente vai pensar sobre o Gênesis... E a gente vai pensar, olhar, fazer a exegese do Gênesis, e tu vai ver que eles são totalmente incompatíveis, assim. Porque o evolucionismo vai falar que... Claro que tem alguns que interpretam que o primeiro homo lá, que agora me fugiu o nome, ele era Adão. O primeiro homem sapiens era Adão. No decorrer do tempo, ele sofreu transformações. Ele teria sofrido... É o que o evolucionismo defende, né? Ele teria sofrido... né, algumas transformações. Teria evoluído a ponto... Só que também tem outra questão na questão do evolucionismo, é que a gente vê que as alterações genéticas, geralmente elas, 99,9% dos casos, elas tendem a dar alterações maléficas. Por exemplo, o que é um câncer? Um câncer é uma alteração num gene específico lá, que ele vai lá e vai fazer replicar células que não deveriam se replicar. E elas vão se replicar a mais do que elas deveriam. Né? Tu tem vários genes mapeados hoje, por exemplo, o gene P53. Tu tem vários genes que são mapeados que... Se aquele gene dá alguma alteração, por exemplo, tu tem um chumbo na tua corrente sanguínea, aquele chumbo altera algum ponto do teu DNA, na tua medula óssea, por exemplo, aquelas células vão começar a se espalhar. E aí tu vai ter um câncer. Ou se tu tem alguma alteração genética familiar, por exemplo, ela vai começar a se espalhar. Um outro argumento que eu posso usar aqui é que, se a gente for parar para pensar, a nossa racionalidade, ela não é... Nossa racionalidade como consciência, como ser humano, ela não é vital para a nossa sobrevivência. E um dos argumentos principais do evolucionismo é a gente se altera, se adapta para poder ser mais... Tá, mas e aí, para a gente conseguir compreender de uma forma evolucionismo, a gente está falando de um princípio de que, a partir de moléculas, se desenvolveu toda a vida humana. Isso. Tanto vida humana quanto vida animal. Até a teoria do Big Bang foi proposta por um padre. Sim.
Então, tipo, quem começou essa ideia de... tipo, claro, não era a intenção dele, ele só tava falando... Ele só propôs a teoria do Big Bang. Outra coisa que não é empírica, tu não tem como testar se a teoria do Big Bang é verdade ou não. Tu tem como uma teoria. Sim. Mas uma coisa assim, ó, que... Claro... Nossa, eu falei bastante, né, cara? Não, sim. Nós estamos indo bem longe. É que tu cursava biomedicina, não sim, cursava? eu cursei. Então, isso. Então, tu tem conhecimento prático da área. Genética é uma área que eu gostava bastante de fazer. Mas um dos fatos que eu falei antes ali sobre o evolucionismo é que a ciência ainda ela não comprova. Ela não comprova. Sim. Ela não consegue comprovar fatos realmente, porque senão... Ainda a teoria do evolucionismo hoje estaria... mas é que... mas daí vai do conceito de... Hoje a gente tem outras grandes teorias que estão vindo com mais força. Uma delas é da Terra Jovem, né, que hoje tem se tomado proporção bem maior, né? Que a gente compreende que talvez o planeta seja muito mais jovem do que o nosso, que a gente tem nos livros de história, né? Mas aí a gente retomando para a gente compreender o evolucionismo, né? E como ele é incompatível com a Bíblia. Incompatível com a Bíblia. Então, por que dessa ponte entre o evolucionismo e a criação do homem, tá? A gente vai trazer uma explicação de uma forma objetiva, que o homem criou a necessidade de se comunicar, não para fazer fofoca ou para fins de apenas diálogo. O princípio da comunicação, ele se faz na necessidade de aviso, alertar. Quando a gente traz isso para a Bíblia, a gente vai ver que a gente tem o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente tem livros históricos, livros proféticos, né? Então, e nós temos também escritos e poesias, tá? Então, quando a gente vai falar, existe o princípio da Bíblia, história. Tem história. História do povo de Israel, história de batalhas, histórias de outros povos, história geral de um contexto geopolítico, organizacional, que é história. Quando comparado isso à historiografia comum, a gente compreende que não só dentro da arqueologia, mas dentro de fontes eloístas e javistas, que são bases para a gente construir, já expliquei isso em vários programas, que para te tornar um livro histórico, o Júnior aqui em Santa Bárbara conta uma história do programa Papo de Fé. O Vitor lá em São Paulo conta a mesma história de um programa do Papo de Fé em Santa Bárbara do Sul. O Christian lá no Nordeste, lá no Amazonas, lá no Acre, lá do outro lado. Conta do Papo de Fé. São os livros ali de Mateus, Lucas, isso, Marcos... quando várias pessoas em locais diferentes contam a mesma história, isso torna algo verdade. Isso é o que faz um livro de história. Vamos citar aqui Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, enfim, história geral... Que torna verdade. A mesma história, o mesmo fato, talvez contado de forma diferente. Então, existem estudiosos que se dedicam somente a isso. Então, a Bíblia já passou por todo esse processo. Então, isso já é superado por todo mundo, que todos os escritos que estão ali foram, obviamente, comprovados. Tá? O segundo ponto é proféticos. Quando a gente fala de livros proféticos, a gente não está falando de livros somente que profecias que vão acontecer. A gente tem profecias que já aconteceram, como a queda de Jerusalém e diversos outros profecias que são narradas na Bíblia, elas já aconteceram e existem os achados arqueológicos. Tu tem o livro de Zacarias, que ele já vai estar falando ali. É bem interessante o livro de Zacarias, porque é um livro pouco lido, mas ele fala muito sobre a destruição de Jerusalém, né? Perfeito. E ele está falando muito antes da destruição de Jerusalém. Então ele vai... O livro de Isaías também, ele fala muito sobre o Messias. Se a gente for ver lá, ele tá explicando Jesus ali. Naquela questão. Tem aquela convicção assim, ó, que claro, né, a gente daí traz a fé para esse sentido também, né, Wellington, que a gente diz assim, ó, quantas vezes tu escutou aquela expressão assim, que a Bíblia ela é o ontem, sim, ela é o hoje, o presente e o futuro, né? Tem a gente escuta essa conotação para a Bíblia, né? Sim. Né? E a gente vê muito isso, sim, né? Mas o interessante é que a Bíblia ela tem a parte da crença que Deus quer que a gente seja, que a gente crê, né? Sim. Tipo assim, a gente começa a acreditar na Bíblia por fé, primordialmente. Mas tem a parte da racionalidade. Porque nem eu falei no começo do programa, Deus ele nos dá a racionalidade por um motivo. Então, a gente que entende que a gente que é criacionista, voltando ao assunto anterior, a gente entende que Deus nos deu capacidades que não deu a outros
para que a gente pudesse, então, inteligir aquilo que a gente... A Bíblia, ela é um livro onde a gente usa a racionalidade, mas a fé também, são duas coisas que se ligam, né? Até a própria Bíblia fala lá em Pedro, né? Estejam sempre prontos para explicar qual é o motivo da vossa fé, né? Explicar é algo que tu tem que saber racionalmente. Então tu tem que estar sabendo, ó, por que eu creio em Jesus? Por que eu creio na Bíblia? Né? Tem uma questão de fé, eu creio porque ela transformou a minha vida. Sem a Bíblia, sem a palavra de Deus falando comigo, e ela vai falar conosco, que nem o Vitor estava falando. Tipo, tu lê um texto hoje de Mateus, não te dá nada. Tipo, foi só um texto. Só que daqui a 15 dias tu lê de novo aquele texto, pá, era o que tu precisava, né? Então ela tem essa questão de ser viva, né? Essa palavra viva. Eu fui muito assim, depois que eu aprendi que eu trago para mim pela fé que eu tenho em Cristo, né? Que eu defendo que a Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Quando eu conheci o Evangelho, eu fiz muito, né, de orar, pedir a Deus, né? Até esses dias eu estava ouvindo o Papo de Fé aqui sobre oração. Eu pedi para Deus me dar uma palavra, falar comigo através da Bíblia. Sim. Né? É a forma que Deus se comunica, né? Tu dobrar o meu joelho lá, pedir assim, ó, Senhor, fala comigo. Tu abrir a Bíblia ali, ler um texto bíblico e ela vir falar contigo. Sim. Né? Então, isso é a nossa conotação de fé, né? Sim. Né? E crer também naquilo que a gente realmente expressa pela Bíblia, né? Sim. Então, seguindo essa temática e essa explicação de quando alguém se deparava com a seguinte indagação: a Bíblia não é verdadeira porque ela foi manipulada por diversas pessoas. Muito bem. Existem traduções bíblicas, 5 grandes principais traduções bíblicas. Existe um programa Papo de Fé que foi falado só sobre os tipos de Bíblia que existe. Tá? Muito bom esse programa. Isso. Recomendo então, que você assista. Você que está assistindo, que volta um pouquinho atrás lá, vai na playlist do canal e olha lá que programa top. Não vou fazer uma explicação objetiva de cada uma, vou fazer uma explicação mais sucinta sobre cada tipo de tradução. Quando a gente pega, então, obviamente, vamos pegar de um exemplo bem raso, que vamos pegar do inglês e vamos trazer para o português. Quando a gente vai pegar do hebraico, do grego, enfim, aramaico, são diversas as traduções bíblicas, diversos os pontos. Cada passagem bíblica, em alguns livros, foram escritos em um tipo de idioma. Alguns, inclusive, do grego antigo. Exato. Então, vamos compreender uma coisa. Se a gente for escrever um texto hoje, a gente vai citar iPhone, a gente vai citar internet, a gente vai citar um tablet, a gente vai citar um telefone da Xiaomi. Correto? Isso. Daqui 2000 anos, Poxa. Muito provavelmente não vai existir nada mais disso. Para fins de tu conseguir explicar, você tem que buscar comprovações arqueológicas e estudos avançados para que 2000 anos tu explicar o que foi a Xiaomi. Sim. Então eu estou narrando um texto, eu digo, meu Xiaomi trocou. Sim. O cara lá na frente vai ter que traduzir isso para fins de explicar um aparelho celular. Sim. Correto? Sim. Mais para frente, tu vai trazer para o Brasil. O Brasil ainda não tinha aparelho celular, na Europa já tinha. Sim. Mas aqui ainda não tinha. Aparelho de comunicação. Sim. Já mudou. Aparelho de comunicação para aparelho celular. Então, assim, existem bíblias que são traduzidas anualmente. Então, todo ano sai uma bíblia atual com linguagens atuais, né? Então, talvez aparelho telefônico. Alguém usa ainda aparelho telefônico? Alguém fala aparelho telefônico? Eu nunca mais ouvi aparelho telefônico. O celular já está caindo. Isso. Hoje, eu acredito que, muito particularmente, se a gente chegar para um menino de 10 anos e falar assim, tu já foi em um orelhão, ele não vai fazer ideia do que a gente está falando. Nem ideia. Vai procurar um tio, né? O que tem um orelhão grande, né? Exato. Mas a gente tem hoje livros de história que falam sobre o orelhão, falam sobre as ações da CRT. Sim. Então, Quem é que sabe da CE? Isso. É uma então coisa hoje que a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que pegar o mesmo livro, traduzir ele e não usar mais aparelho telefônico, não usar mais orelhão e usar celular. E daqui a pouco usar smartphone. Exato. Então, assim, não é que a gente está adulterando o livro, a gente está atualizando as palavras para que a atual geração consiga compreender. Isso aí. São tantos, quando a gente fala assim, e eu me deparei com isso na faculdade,
Tu entrou pra faculdade de teologia, a primeira coisa que tu quer, comprar uma Bíblia no original, no hebraico. sim. Aí tu comprou a Bíblia, tu tentava ler, não conseguia, porque tu não sabia o que era o ordem. O que é isso, Jesus? Eu não faço ideia. Aí tu precisa de um dicionário. Um dicionário bíblico para te entender o que é aquela palavra. Tu procura um dicionário. Moral da história, enfeite de parede. Porque daí tu acaba pegando uma Bíblia atual para te Sim, conseguir sim. fazer uma leitura normal. Porque muitas vezes tu vai tentar ler a palavra para explicar para alguém, tu não vai ter aquele tempo de buscar o dicionário para fazer todo um estudo para saber falar aquelas palavras bonitas. Não, e é fora- muito mais fácil tu falar um coder de coro, né? Então é muito mais fácil. Então essas traduções bíblicas não se deixa enganar que a Bíblia foi manipulada, ela foi traduzida. Sobre o que tu tá falando aí, e essa é a principal função do cara que é o pregador, né? É traduzir, trazer, tipo assim, tu pegar algo que foi dito lá numa época antiga e tu traduzir, ver qual era a intenção do autor e dizer, ó, era isso que o autor tava querendo dizer e tá, mas e daí? Abraão, sei lá, Jacó se casou com né, tomou um olé do Labão lá, que nem nós estávamos falando no programa passado. Assista o programa passado. Aí, tá, mas e daí? O que isso tem a ver com a nossa vida de hoje? Tá, e daí? Então essa é a principal função do pregador, né? Mas falando um pouco sobre o que tu tá falando, aí entra aquilo que nós estávamos falando, da crítica textual. Sobre essa questão de... Tem muitas pessoas que dizem, não, a Bíblia foi adulterada. Como é que tu vai saber se tu não tem nenhum original da Bíblia? Tu não tem nenhuma... A Bíblia, tipo, se tu for pegar todos os livros da Bíblia, tu não tem, no Novo Testamento, tu não tem os originais. Tu tem cópias. Tu tem cópias e cópias das cópias. Cópias que datam do 1º século, cópias que datam já do 3º século. Aí o que a crítica textual faz? A crítica textual pega aquelas cópias e faz o que nem o Hélio tá falando. Ele pega várias cópias e daquelas várias cópias ela pega o que tem em comum. Dentro daquilo que pega em comum, ela vai lá então a Bíblia é traduzida a partir disso. Então ela traz, ele pega várias cópias que tu tem do grego koiné. Porque se a gente for pensar, até os anos 1400 e pouco ali, quase 1500, não existia imprensa. Então tudo era manuscrito. Tudo era copiado à mão. A própria Bíblia, os próprios escritos do Novo Testamento, elas foram todos copiados à mão. E essas cópias que existem hoje do grego antigo, que se dizem originais, mas na verdade não são originais, porque a gente não tem o documento original, por exemplo, das cartas de Paulo. Tu não tem os documentos originais, por exemplo, dos evangelhos. O que tu tem é cópias, e cópias das cópias. Cópia das cópias, né? Só que, entretanto, daí tu vai poder dizer assim, tá, mas se tem cópia, então alguém adulterou. Só que o detalhe é que tu tem mais de 6.000 cópias só em grego. Escritas no Novo Testamento. Então são escritas por pessoas diferentes, em épocas diferentes, que falam a mesma coisa. Isso é um fato único na história. Nenhum outro livro, se tu for pegar, por exemplo, Sócrates tem, acho que se tiver 300 cópias é muito. De todos os filósofos, se tu tiver 300 cópias daquilo que eles falaram, é muito. Aí a Bíblia tem 6.000 cópias, então muito do que está escrito ali, então é feita essa análise da crítica textual. É um assunto bem interessante se alguém se interessar por estudar. Não sou também nenhum exímio conhecedor de crítica textual, né? Só sei uma parte introdutória. Mas a gente tem que entender hoje que só existe a Bíblia montadinha, bonitinha, que nem essa tua aqui. Vai pegar. Não, a minha não tá tão bonitinha. Essa aqui já tá gasta. Essa aqui é a Bíblia de crente mesmo, tá gasta. Tá surradinha. Tudo ela feita assim, porque pessoas se debruçaram naquelas cópias e disseram assim, não, vamos lá e vamos estudar, vamos olhar o que o texto está dizendo, vamos pegar e vamos fazer essa crítica, vamos olhar o que o texto está dizendo, vamos olhar quais os textos realmente são. Tanto é que algumas bíblias ela tem os conchetes, né? Se for olhar, tem algumas bíblias que tem coisas entre conchetes. Essas coisas essas frases entre conchetes são ou provavelmente adição de copistas, que não tem em todas as cópias, ou tem em poucas cópias. Mas eles adicionam igual. Só que qual que é a moral de tudo isso? Daí tu vai dizer assim, não, então com certeza a Bíblia foi adulterada. Só que essas pequenas alterações não dão 1% de todos os escritos. Não chega a 1%. Até se alguém quiser estudar mais sobre crítica textual, tem no YouTube, se tu procurar Daniel Wallace e Bart Ehrman, com E-R-H-M-A-N, alguma coisa assim, que falam muito sobre crítica textual. Tem muitas palestras dele, é muito interessante. Mas eu acho que eu falei demais, me perdi. Não. No argumento. Fez bem. Então a crítica textual seria isso, né? Fez bem. A minha é uma João Freira
João Freire de Almeida, né? Ah, e daí tem outro detalhe ainda, né? É mais do tradicional do hebraico, né? Então, existem, Do hebraico. existem pontos que a gente... Por exemplo, assim, para ser 100% do hebraico, pegaram a Bíblia, como eu te falei, vários idiomas, grego e todo, traduziram toda ela para o hebraico, e daí pegaram do hebraico, essa toda do hebraico, e traduziram então para o português. Né? Então, existem diversas autores, diversas gráficas que produzem a grafia e a tradução da Bíblia. Tá? O que eu não recomendo, em hipótese alguma, que tu compre uma Bíblia escrita assim: a Bíblia segundo o teólogo fulano de tal. Essa é perigosa. Por quê? Porque existem, infelizmente, colegas de formação que se acham assim, que eles são escolhidos como tipo semideuses, que somente a eles foi dado novas revelações e que se eles se sentem capazes de fazer alterações bíblicas. Isso é muito perigoso, não se deve de fazer isso em hipótese alguma. Existe como tu fazer algumas explicações em momentos de conversa como essa. Talvez o Júnior tenha uma tese, você tenha uma tese, eu tenho outra tese. E aí a gente poderia conversar sobre isso. Tu tem a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, né? Que eles fizeram isso. Eles traduziram do inglês para o inglês. Eles fizeram uma tradução da tradução. Traduziram do inglês para o inglês. Aí eles pegaram e fizeram toda aquela bagunça que é o Testemunho de Jeová hoje. E aí, não é só uma questão da Bíblia cristã, como assim dizer. Se a gente for pegar o Alcorão, tem também. Se a gente for pegar uma das maiores também vendas, que é as Vedas, que são Tem questões das quantidades de livros também. Quantidade de livros. A nossa, a Bíblia cristã, né? Sim. São 66 livros, né? A Bíblia católica tem um pouquinho mais. 39, né? No Antigo e 27 no Novo, né? E a gente tem os livros canônicos, né? São 7 livros canônicos na Bíblia católica, né? E a gente vai falar sobre isso no que a gente estava conversando no grupo, no episódio da Reforma. Eu até recomendo que você continue assistindo, porque a Bíblia, o cânon bíblico, sempre foram esses 66 livros. Só que a partir da Contra-Reforma, no Concílio de Trento, que a gente vai entrar um pouco mais depois, lá em outubro, a gente vai fazer um episódio especial sobre a Reforma Protestante. Para quem não sabe, outubro é o mês da Reforma. Que no Concílio de Trento, no Concílio da Contra-Reforma, eles adicionaram esses livros. Porque para tentar chamar o povo de volta, porque eles estavam perdendo muito a galera. Daí eles inventaram um argumento que Lutero tirou livros da Bíblia. Só que não foi Lutero que tirou livros da Bíblia. Lutero, lá na Reforma, então ele lança as 95 teses e ele vai, então, só manter aquilo que era o cânon bíblico, a partir do latim. Porque até então, na Igreja Católica Apostólica Romana, só existia a Bíblia em latim. Aí os reformadores depois que vão dizer assim, não, vamos traduzir para o povo, vamos ler. Todo mundo tem que ter acesso à Bíblia. Não é só uma casta iluminada de pessoas que podem ler a Bíblia. Não, todo mundo tem que ler. Todo mundo tem que ter a tradução na sua língua. Que foi daí que foi a expansão da Reforma pelo mundo, né? Mas isso a gente vai falar muito mais nos episódios da Reforma. A gente acaba falando, eu esqueço de interagir com nossos ouvintes, né? E eu gostaria de convidar o nosso caro amigo Christian. Tu me lançou a pergunta aqui, então deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir o WhatsApp. Enquanto isso, você se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, aperta o sininho e deixa seu joinha, ó. Legalzão no YouTube, no Facebook, deixa seu comentário aí também pra engajar. O Christian vai botar aí na tela? Não tem na tela. Eu não me lembro. Mas Rádio Liberdade FM Sabasul no YouTube. Instagram A Liberdade FM, canal do... aqui, ó. Era só eu, Elton, aqui, ó. Papo de Fé Cortes, canal do YouTube só de cortes, de shorts. Papo Cuts no TikTok. Nós temos até TikTok, viu? Nós estamos na geração... Nós estamos atualizados, credo. E Papo de Fé Cuts no Instagram. Isso aí. Muito bem. Então, partindo aqui para que as perguntas que o Christian recebeu ali, me passou aqui pelo WhatsApp. Tivemos uma seguinte pergunta: qual a melhor tradução da Bíblia e na sua fidelidade do texto ao original? Bom, aí entra boa pergunta. Texto. Então aí entra naquele, eu vou assim, é difícil tu recomendar uma Bíblia em específico e eu vou explicar o porquê, tá? Como eu disse, existe tu jogar aí Bíblia traduzida página a página, né? Um lado é hebraico e um lado é português.
não é 100% fiel ainda. Por quê? Porque existem textos da Bíblia que foram escritos em grego. Em grego antigo, grego novo, hebraico, aramaico, enfim, outras. Para saber diversos. 100% tem que estudar grego, Exato. hebraico Então, assim, e não aramaico. adianta tu se fidelizar numa questão assim, eu quero uma Bíblia 100% original. Cara, 100% original, você tem que saber ler grego, você tem que saber ler hebraico. E Caso aramaico. contrário, e aramaico. Caso contrário, São as 3 tu línguas que a não Bíblia foi vai escrita. conseguir ler uma Bíblia 100% original. O que tu consegue fazer é um estudo teológico, que isso é aberto para todo mundo. Tu lê uma passagem da Bíblia, da tua Bíblia. Então, tipo, nova tradução coloquial, nova tradução internacional. Quando tu vai falar sobre a internacional, vai ser termos que normalmente vai ser usado em quase todos os idiomas. Vamos pegar os principais, espanhol, português e inglês, tá? Vamos pegar esses 3 palavras que normalmente tu vai encontrar ali. Na versão internacional é uma linguagem mais tranquila, tá? Existem Bíblias que têm uma linguagem inclusive direcionada sobre o povo do Rio Grande do Sul. Tem, não recomendo. Também não. São traduções... Eu também acho. Isso. Do vocabulário gaúcho. Não recomendo. Por quê? Qual é a vantagem? Nenhuma. Né? Então, quando tu for comprar uma Bíblia, busca primeiro fazer uma pesquisa de qual... se tem uma editora confiável, e a gente tem várias, não vou fazer escolha de uma em objetivo aqui. Eu tenho aquela nova... Agora até me esqueci. Tá, mas eu vou Nova dizer... versão da Fé Reformada, se eu não me engano. Vou te perguntar de uma maneira bem objetiva. Qual é a tua versão favorita? Pela tua fidelidade. Tradução literal. Tá, não, mas qual que é o nome da versão? Não tem o Tradução nomezinho? literal. É? Isso. Entendi. Tá, porque tu tem alguma mais específica? Não, é só porque eu queria fazer uma brincadeirinha aqui. Eu não, sabe mas eu, que- na minha opinião, o que eu mais... porque o que eu mais gosto é a NVI e tem a ARA também. A grande questão é que a gente pode usar várias versões, isso que é o melhor. E atualizada, é a Almeida Viu, Júnior, revisada e assim, ó, atualizada. eu ganhei essa minha Bíblia quando eu me batizei. Mas tem a Almeida revisada e Em corrigida também, que é muito 2007. boa. Eu tenho só essa Bíblia. Não tenho outra Bíblia, né? Sim. Eu gosto muito dela. Aham. Que homem de pouca fé, só tem uma Bíblia, tu viu? Aham. Eu gosto dessa tradução dela, Sim. sabe? Embora às vezes tenha algumas passagens assim, ela se torna um pouco às vezes mais complicada pro entendimento, Sim. né? Mas eu gosto da tradução dela, Sim. sabe? Não, assim, o melhor, assim, ó, é pegar várias traduções. Tu quer ver um texto, o que o texto realmente diz? Tu pega várias traduções, porque assim, ó, às vezes... tudo bem, tu usar uma linguagem mais coloquial, mais informal, é legal, ok. Tu abrange o maior número de pessoas. Só que a linguagem, ela tem um negócio interessante, que a linguagem, quanto mais vamos dizer, tu populariza ela perde algumas nuances, por exemplo. Tipo assim, quanto menos complexa a linguagem, menos tu consegue expressar determinados sentimentos. É que o que acontece assim, o que a gente vê hoje em dia mais assim, ó. Tem pessoas que, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas tem pessoas que acham a Bíblia que ela é complexa. Sim. Ela é muito complexa. Então, daqui a pouco, uma tradução mais popular, vamos dizer assim... Sim. Pra quem tá começando, sem dúvida. Uma Na linguagem de hoje... só que nós estamos falando aqui do contexto da Bíblia, né? Sim. Que nós estamos falando na contextualização dos fatos históricos, que é o que a Bíblia traz. Sim. Né? Que não haja adulterações, modificações. Sim. Né? Só que, claro, as pessoas hoje elas procuram, de certa forma, algo mais popular para o entendimento. Sim. Tá, Só que eu vou mas dizer... aí- Porque, né? Eu vou fazer um adendo aqui, porque nós estamos faltando praticamente 10 minutos. Meu Deus, cara, voou o Isso, tempo, cara. voou Tá o muito, tempo, muito isso. bom esse assunto. Então, olha só, eu vou fazer alguns adendos aqui, principalmente dentro dessa pergunta, para ficar bem claro. Tá, mas eles responderam que eu tenho que cuidar o que eu vou comprar para não pegar uma Bíblia segundo um teólogo específico. Tu vai jogar no Google, por exemplo, o Júnior perguntou qual, é da Fé Reformada. É a que eu particularmente gosto, me dei de presente de informação. Olha só, o que mais sofreu alteração ao longo do tempo? Vamos citar o que mais sofreu. No Gênesis. Afinal de contas, tem algumas traduções, no princípio criou Deus. Tá na tua Bíblia. Tá na minha. Na minha Bíblia vai dizer o quê? No início, Deus criou. Na minha? Na do Júnior, no começo de tudo, Deus criou. Sim. Aí eu te pergunto, tu conseguiu entender que Deus criou tudo? No início? O início veio de tudo? Se tem a palavra início, se não tem, enfim,
competência de interpretação. Sim, só que eu vou fazer um outro adendo aqui, um adendo sobre o teu adendo, vou fazer uma nota de rodapé no teu adendo. É que toda tradução, ela é uma interpretação. Então, por isso que é importante a gente ter várias traduções e ter Bíblia de estudo. Tu tem, o Hélio tá falando da Bíblia da tradução... Da Fé Reformada. Da Fé Reformada, ela é uma Bíblia de estudo também, né? Sim. É bom tu ter várias Bíblias, tu tem a Bíblia Thompson, tu tem várias Bíblias de estudo aí, se tu pesquisar. Porque assim, tu tem que saber o que realmente... Porque às vezes assim, como eu falei, uma tradução ela é uma interpretação. Se você pegar uma Bíblia e ler lá, ela é... Quando tu traduz de uma linguagem para outra, ainda mais que é uma linguagem antiga. O grego koiné não existe mais. Aquele grego lá não existe mais. Hoje que se fala o grego é totalmente diferente daquela época. Então, o aramaico que se fala naquela época também é totalmente diferente, porque a linguagem ela é fluida. Enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas, então é importante tu pegar a pessoa que gosta da Bíblia, que ama a Bíblia, e que deve amar a Bíblia, nós devemos amar a Bíblia, e ela vai sentar e estudar a Bíblia, pode pegar várias traduções, pode pegar a Bíblia de estudo e pegar e se debruçar por cima, porque tem muita coisa para aprender. Né? A Bíblia de estudo, às vezes, ela vai te mostrar aquele termo em grego que ele vai ter aquela nuance, que só vai explicar se estiver em grego. E a Bíblia de estudo ela vai pegar e vai te levar assim. Tem a Bíblia de Genebra também, a Bíblia de Genebra, que é muito boa também, que é uma Bíblia de estudo, que a tradução dela acho que é a Ara também. Acho que é. Então são Bíblias que tu pode usar. Então, assim, para todo mundo entender de uma forma assim, eu também falei da questão literal, né? Eu vou pegar e vou citar aqui 3 textos para que vocês entendam as diferenças entre Bíblias, tá? Vamos pegar aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Literal de como está no original. No original. No hebraico, no grego, traduzido de uma forma bem simples, palavra a palavra. Essa que eu quero deixar bem claro que é isso. Existe a tradução que é feita palavra por palavra. Tem tradução que é lido o trecho, a frase, o parágrafo, enfim, como melhor entender, e é feita uma tradução completa de tudo aquilo. Sim. E existe a outra tradução que é palavra a palavra, é lido o contexto, é pensado um pouquinho e falado, bom, é isso que o cara quis dizer. Sim. Não muda, no geral, não vai mudar. Por quê? Olha só, isso que eu li foi o entendimento literal, palavra por palavra. Estava no hebraico, estava no grego, literal. Tradução dinâmica, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Dinâmico, já mudou um pouquinho. Parafraseando, que é o último contexto que eu falei, aqui o primeiro literal, palavra a palavra. Aqui no dinâmico, já mudou um pouquinho, já deu mais harmonia. Agora no último, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele acreditar não morra, mas tenha a vida eterna. Ficou mais suave de ler, né? E a gente tem outros um pouco mais curto. No princípio, entendimento literal, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, vírgula, e o verbo era Deus. No entendimento dinâmico. No começo, antes era no princípio, agora, no começo, a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, basicamente, a gente tem uma substituição entre verbo por Deus ou por palavra. Mas o contexto é o mesmo, o entendimento é o mesmo. Parafraseando, olha só, no princípio, a palavra já existia. Até aqui é igual do dinâmico. Porém, vai mudar onde? A palavra estava com Deus, substitui para ela estava com Deus. Então, é uma pequena alteração na forma de se expressar, na forma de falar, que vai fazer o quê? Que as traduções bíblicas não alteram o que a Bíblia diz. Ela simplesmente te proporciona um melhor entendimento. Né? Uma simplificação, né, no Exato. entendimento. Então, esses são os 3 né? principais: literal, dinâmico e parafraseando, que tem um outro termo que eu não me lembro bem certo o nome, mas é esse. Né? Que é o contexto completo. Não, é interessante que para a salvação, beleza, estou lendo a Bíblia, qualquer tradução, vamos dizer que seja, beleza. Só que agora, se a gente quiser entender um pouco mais e se aprofundar um pouco mais, até quem gosta um pouco mais desse assunto, que vai estar ouvindo nós e está se interessando, é importante aprender
tipo as línguas originais. Por quê? Porque, por exemplo, na Bíblia tem pontos e vírgulas. Todas as traduções tem pontos e vírgulas. Tipo aquela vírgula ali. E pra quem estudou um pouco de português sabe que dependendo do lugar onde é que tiver a vírgula, vai mudar o sentido da frase. Basicamente isso. E na Bíblia não tem ponto e vírgula. No hebraico, por exemplo, tu não tem número. Isso. O Aleph é 1 também. A primeira letra hebraica é 1 também. Então, tipo, tu não tem diferenciação entre letras e números. Então, são várias nuances que para quem quiser se aprofundar no assunto, entender um pouco mais sobre pequenas coisas, por que determinadas coisas aconteceram, é muito interessante e é muito legal para te saber pequenas nuances. Coisas que são... Quando Jesus fala lá para Pedro, tu me amas? Tem várias nuances nesse texto, que eu não vou entrar no mérito agora, mas tem várias nuances do grego lá que tu vai pensar assim, poxa, tu vai ter um entendimento diferente daquele texto. Entendeu? Então, para quem gosta do assunto e quer estudar um pouquinho mais, eu incentivo a estudar. Porque é um assunto muito interessante. Eu acho que daria até mais um programa falando só sobre tradução. Quem quiser estudar de uma forma teológica é apologética. Mas o que nós Se tu jogar deixamos... apologética no Google aí, tu vai ver a arte de defesa da fé. O que nós deixamos, né, o Ayrton Júnior, né? Tenha a Bíblia às suas mãos, né? Tenha contigo. E não só leia como Use ela, né? Pratique. Ela, Mas você nem pratique, deixou eu falar a palavra né? final aqui, dizendo assim... Não. Gurizes! E ficou uma questão ainda das descobertas arqueológicas, né? Que dão também aquela... Do contexto dos fatos, né? O contexto Perfeito, da algumas- mas vai ter outras citações. oportunidades, né? Um outro programa onde a gente vai entrar Sim. nesses... A gente poderia falar das manuscritos do Mar Morto. Sim, que a gente só pincelou, né? A gente não chegou a falar. Isso. Tem tantos aqui, as ruínas de Jericó. Sim. Mas embora a gente tenha aqui diversas citações, eu particularmente acho que é mais palpável e mais fácil tu jogar no Google Maps, aí tu vai ver o templo do reino de Davi. Sim. Tá ali. É. Tá montadinho ainda. Sim. Né? Embora meio danificado em alguns pontos, né? Mas tá ali. É só tu jogar no Google Maps que tu vai ver. Sim. E eles dão ênfase também às escrituras, né? Sim. Lá Não, e quem quiser estudar um pouquinho mais de historiografia bíblica, dá uma procurada sobre Flávio Josefo. Aí procura aí dos escritos de Flávio Josefo, como esse cara aí foi importante pra... Jurei que ele ia falar, procura aí Papo de Fé. Não, isso eu jurei que ele ia falar primeiramente Papo de Fé, depois jurei que ele ia falar, assista ou continua assistindo Continua assistindo com nós, ó. Ah, mas tudo bem. Vai ser top. Mas tenha fé. Tenha fé que um dia tu vai falar Papo de Fé em primeiro lugar. Mas enfim, brincadeiras à parte, fechamos 1 hora do início do programa, estamos excedendo já o nosso tempo previsto da nossa organização. Posterior vem o nosso momento de confraternização e lanchinho para alimentar esses pequenos corpinhos, né? Deixo aqui já o meu cordial boa noite, agradecimentos, mas no final faço isso. Vitor, teu tchau. Meu boa noite a todos, então. Meu muito obrigado, né? É bom estar aqui com vocês no Papo de Fé, né? E que, de alguma forma, aos nossos ouvintes, aqueles que nos assistiram, né, possam ter em suas vidas um pouco de edificação. Meu muito boa noite a todos e o meu obrigado. Eu quero deixar... nem deixou não, eu hoje eu tô on fire. Fala então, cara. Fala, fica à vontade. Hoje eu tô no 12. Eu quero deixar um versículo bíblico, então, no final. Porque a gente falou tudo isso aqui, falamos sobre a racionalidade, falamos sobre a questão de como a Bíblia, né, enfim, se explica. E eu quero deixar um versículo bíblico, que vai ser o chave, já falei, mas vou ler aqui na NVI. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Então, a gente vem ouvir a palavra, ler a palavra e praticar ela. Porque não adianta toda teologia, toda racionalidade se não tiver prática da palavra. Tu ser só um teórico da Bíblia. Isso aí não adianta nada. São duas coisas que devem andar junto. A prática do estudo da palavra e a prática da palavra. Embora Concorde plenamente em relação a isso, né? Eu creio que seja pertinente apenas um comentário, né? Quando tu falou ali, não adianta de toda a teologia. Se tiver um amigo meu ouvindo agora, ele deu um pulo e disse assim, eu falo dessa teologia, né? Mas enfim,
Então, deixa Entendedores entenderão. o meu agradecimento, né? Eu vou convidar o Vitor a fazer a oração final hoje, tá? E a benção apostólica. Isso. E aí eu vou trazer a questão do quê? Agradecer o meu amigo Marcão, que está aqui junto com nós assistindo o Papo de Fé. Ele que é o primeiro amigo a vir ao vivo aqui assistir o Papo de Fé, embora a gente possa considerar que é praticamente 2 pessoas, né? Mas grande estamos aí, né? Ao Christian mais uma vez aí fazendo a parte técnica, que hoje ele, preservando a garganta dele, não manifestou muito a voz, né? Meu amigo Júnior. O Christian não se manifestou hoje, né? Não, tá quietinho. 7 horas. Tá quietinho. Hoje Ficou ele começou próximo das 6 e pouco da manhã, aí, quase 7 horas, e tá até agora aí na Ossos rádio. do ofício, né? Tá? O nosso amigo Júnior, que hoje Falou que nem... gostou de falar. Ah, Que bom, falou. fico feliz. Isso, assuntos conclusivos e bons. Vitor, Vamos por orar favor, então. ora. Aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo, oramos então. Obrigado, Senhor, nosso Deus e Pai, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos, Senhor, nesse papo de fé, falando sobre a Tua palavra, sobre o Teu Evangelho. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, Senhor, esteja sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos amigos que aqui estão, do Wellington, do Paulo Júnior, do Christian, né, o nosso amigo convidado aqui, o Marcos, sobre a minha vida, nos dando direção, discernimento em tudo aquilo que a gente for fazer. Que a Tua misericórdia, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nossas vidas, sobre aquelas pessoas que nos ouvem, que estão nos assistindo também, que a Tua graça, a Tua misericórdia e Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo debaixo da Tua vontade, Senhor. Amém. E amém, Senhor Jesus.